Olá, eu sou Karen Bomilcar, sou mobilizadora da Rede de Saúde do Movimento de Lausanne. Estou envolvida com Lausanne já há alguns anos como voluntária e ser mulher latino-americana envolvida na missão tem os seus desafios. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ser mulher na missão, ser mulher na igreja. E eu gostaria que as nossas convidadas de hoje compartilhassem um pouquinho de quem elas são e onde elas estão envolvidas. Cileda, seja bem-vinda. Olá, eu sou a Cileda. Quem sou eu? Eu acho que eu faço parte da história de Lausanne, dos ocultos de Lausanne. Desde a década de 70, e eu tive o privilégio de estar nos bastidores de Lausanne. Não participei dos encontros, participei de praticamente todos os encontros relacionados a Lausanne aqui no Brasil, porque eu estava com a equipe dos bastidores trabalhando nos documentos e traduzindo as palestras, traduzindo histórias. É o que eu chamo de o protagonismo silencioso. Muito bem. Ana, compartilha conosco. Eu sou Ana Flor, tenho 29 anos. Acho que sou filha de pessoas que participaram desse movimento, né? Meu pai e minha mãe, desde a conversão deles e o trabalho deles na missão, eles são muito envolvidos com Lausanne, com o espírito de Lausanne, né? Que veio seguindo, assim, uma geração mesmo. E eu aprendi, assim, eu não sei o que é evangelho fora disso, assim, de verdade, assim, porque o evangelho todo, pro homem todo, para todo homem, foi o que eu cresci ouvindo, né? Então, e aí eu acho legal porque a minha mãe sempre compartilhou muito, assim, parece que o Lausanne trouxe uma compreensão de evangelho que envolvia a mulher, né? Trazer a mulher dona de casa pro centro da vida, assim, e tipo, como que Deus alcança e como que essa mulher pode fazer teologia dentro de casa. Então, ela sempre conta, assim, o tanto que ela se sentia feliz de poder estar em mesas com pessoas, assim, de diversas profissões, de homens, mulheres, e poder compartilhar e ver, tipo assim, que essa realidade também é importante, né? Então, hoje eu sou pedagoga, formada em pedagogia, trabalho na Fluirá, que é uma comunidade que trabalha com o discipulado de mulheres, e juntamente com a Luísa Nazaré, né, que é a diretora da Fluirá, e sou mãe de 2 crianças, saí do meu emprego formal dentro da escola para começar a trabalhar com a Luísa na Fluirá. Então, assim, toda essa coisa de deixar, né, sair de um trabalho para poder ficar como dona de casa um tempo e aí começar um trabalho que é falar com outras mulheres. Então, toda essa temática sempre me lembra a voz da minha mãe do tipo, tem espaço, para você tem espaço, sabe assim? Pode falar porque Lausanne abriu esse espaço da gente poder ter voz. Que maravilha, que coisa boa. Leide, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Leide, eu sou paraense, mas eu moro aqui em Brasília porque eu sou missionária. Eu trabalho na área de mobilização missionária já há mais de 6 anos. E, assim, meu contato com o movimento Lausanne foi no período que eu estudei no seminário e agora participando do encontro no Uruguai, isso se tornou para mim muito mais palpável, né? E poder ver pessoas de diferentes gerações, com histórias diferentes, homens, mulheres, jovens, todos sentando ao redor da mesa, né, para falar sobre isso, tem me deixado assim muito maravilhada e com o coração bem aquecido. É isso. É interessante que nós aqui somos de gerações diferentes, né? E nós recebemos influências diferentes e encontramos espaços diferentes, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais foram as dificuldades que vocês encontraram ou encontram no ser mulher na missão, né? Numa igreja que não para de falar, numa igreja cheia de homens, né? E eu fico muito impressionada que quando a gente reconta a história, né, a história da missão no Brasil e no mundo, as figuras masculinas sempre ficam muito em evidência, né? E as figuras femininas sempre estiveram presentes, né? Como a Cileda acabou de comentar, né? E isso é muito significativo. E hoje eu sinto que a gente está vivendo um momento diferente,
né? Mas a gente ainda não sabe muito bem quais são esses limites, essas possibilidades. Sileda, conta pra gente um pouquinho, já que você é, para nós, essa referência, né? Eu acho isso interessante. Eu costumo dizer que eu descobri uma similaridade, ou seja, até uma iconicidade no fato de, não só da minha natureza, do meu perfil mais de retaguarda, mas na minha profissão. Eu sou formada em letras. Eu queria estudar psicologia e, na época, por questões econômicas, não pude. E eu digo que eu descobri na tradução e na minha paixão por análise sintática o meu ministério, que é da conversa, do compartilhar, do ouvir o outro. E fui descobrindo que tem muito a ver também com essa história de ser mulher, não de ser mulher, mas como a mulher é vista. É muito interessante porque você pode fazer esse papel de retaguarda, exercer essa função de retaguarda como vítima ou como protagonista, né? Então, essa ideia de que da minha geração, principalmente, que aprendeu que a mulher se cala, a mulher é submissa, na igreja a mulher não fala, e eu fui incentivada a falar. Eu falava com naturalidade, mas descobria, até como fui obreira da ABU, né? Muito tempo, a região norte, nordeste, muito machista, por sinal, que é a minha área, minha região, esse desequilíbrio que para mim era eu acho que um incentivo a equilibrar o papel da mulher dentro da igreja. Então, a mulher não prega, ela dá testemunho. E como que você escolhe, pode escolher ser retaguarda ou ser protagonista, ter voz e escolher não falar ou falar de outra forma. Eu acho isso muito interessante na história da igreja também com vocês, que uma mulher tem um lugar específico historicamente para falar, para ter permissão para falar dentro da igreja. O homem tem um papel aceito, e como que eu acho que há uma dança, é possível haver uma dança para você exercer esse privilégio. Dentro do movimento de Lausanne, a gente foi vendo isso. Lausanne, fraternidade teológica, a tua mãe fala sobre isso, não é? O espaço para a mulher falar, não como uma luta, como uma ideologia, mas como um privilégio no espaço que é nosso. Sim, chamado presente de Deus, né? Sentar à mesa e conversar, falar sobre as coisas de Deus. É como eu vivo isso. Sim. É verdade, mas eu acho que esse exemplo para nós é muito importante, né? E essa visão de que a gente tem esse espaço porque Deus nos chamou, né? E nos dotou de tantas coisas bonitas, né? Na nossa trajetória como mulheres, né? Que a gente não precisa negar. Pelo contrário, a gente precisa trazer isso, né, junto. Ana, você falou da influência da sua mãe, né, que você já cresceu nesse espaço, um lugar que estava aberto para você, né, e você hoje trabalha com mulheres. Como que você tem percebido essa realidade agora? Assim? Eu acho que o recente, o que tem sido um desafio assim, muito grande, deixa eu voltar um pouco assim. Eu acho que a gente esquece de que o modelo de fé nosso como mulher também é Cristo. E a gente só pega a Provérbios 31, a mulher virtuosa, né? Só esse é o nosso modelo de fé e prática. Pois é. Mas Jesus, ele é meio apagado, sabe assim? Mas nas cartas de Paulo, em várias cartas, né? Paulo coloca que ele tá doendo, assim, como se fosse dores de parto, porque ele não vê a hora de ver Cristo formado em nós, né? No pessoal da Galácia ali. E que Cristo também, quando Paulo escreve para os Filipenses, fala, ele vai completar a boa obra que ele começou, assim, sabe? Então,
me incomoda hoje quando a gente fala de mulher cristã, a gente rapidamente coloca modos e costumes, sabe assim? Sim, restringe demais, Restringe a modos né? e costumes. Então, tipo, se ela serve muito bem a mesa, se ela tá sempre muito bonita, se ela tá sempre, sabe assim? Se ela fala bem, se ela é doce e tudo mais, se exala purpurinas enquanto ela anda. E isso é a mulher bíblica, né? Porque a mulher bíblica, ela é perfeita. Mas a gente não tá muito lidando, assim, se ela é mais pacificadora, ou se ela ama mais, ou se ela é uma pessoa mais paciente, cheia sabe do espírito, assim? né? Se ela é cheia do espírito, e o fruto do espírito, sabe assim? E a gente também não... Acho que a gente também tem, com a mulher, a gente tem a tendência de olhar direto pro... se já tá pronto ou se não tá, sabe assim? A gente esquece de olhar o processo. Então, essa é uma coisa que eu tenho refletido bastante. A gente tá num processo de ver Cristo formado em nós. Então, se eu sou um pouco mais paciente hoje do que eu era há 2 anos atrás, isso é fruto do Espírito Santo trabalhando em mim. E aí a gente deixa de olhar se a mesa tá posta, se tem um suplá na mesa embaixo do prato, e a gente começa a olhar pra nossa vida mesmo assim. Cara, eu conheci a Ana há um tempo atrás e... hoje eu consigo perceber o Espírito Santo trabalhando na vida dela, né? Então, eu acho que esse é um desafio recente, assim, da gente trazer... E isso é libertador, assim. Pelo menos tem sido pra mim, né? Eu compartilho bastante com a Celeda, assim. Tem sido bem libertador pra mim me agarrar na identidade de ser filha amada de Deus. A gente fala muito sobre isso na Fluirá. Me agarrar nessa identidade de ser filha amada de Deus e de ter Cristo formado em mim e de ter o Espírito Santo habitando em mim, né? E gerando fruto do Espírito em mim. Isso é muito mais importante do que... ela é personalidade forte, ou ela anda de salto, ela não anda, sabe assim? Sim, são outras questões que... São questões que realmente importam, assim. Exatamente. Essa sempre foi a minha luta dentro dessa vivência do feminino dentro das nossas comunidades, né? Dessa restrição. Né? Então, por exemplo, participar de uma reunião de mulheres significava necessariamente falar sobre essas coisas, né? Essas coisas específicas que você acabou de descrever. E nunca sobre esse aprofundamento da fé, sobre essa experiência dessas mulheres com Deus, né? Era uma coisa ou outra. E eu acho que é importante a gente... Claro, a gente tem que trazer as questões do feminino para isso tudo, mas a gente precisa desse aprofundamento, dessa maturidade, né? De chamar as mulheres para esse lugar, né? Que muitas vezes nós somos colocadas aí num outro lugar, né? Que essas questões não eram nossas. E além de tudo isso, né? Também, que é uma questão que eu sempre falo, de não restringir essa questão da mulher ao papel do casamento, ao papel da maternidade, né? E eu vejo isso muito na realidade missionária, né? Há muitos anos atrás, as mulheres que, por exemplo, não tinham se casado, elas eram enviadas para o campo missionário muitas vezes, não encontravam seu espaço na igreja local, né? Ficavam naquele lugar, né? E hoje essas mulheres, as que estão solteiras ou as que estão viúvas, divorciadas, ou seja, não estão experimentando da realidade do casamento, às vezes não estão experimentando da maternidade, ninguém sabe o que fazer com elas dentro desse espaço da missão e da igreja, né? E essas mulheres não estão necessariamente hoje indo para o campo missionário transcultural, elas estão ficando, né, nas suas comunidades locais, nos seus países, né? E esse é um baita de um desafio para a gente articular nessa questão do feminino e da missão, de entender que nós somos filhas amadas de Deus, todas nós, né, independente dessas circunstâncias e dessas situações, e que para cada um de nós Deus tem esse chamado, né, a sermos mais parecidas com Jesus, né, independente dessas circunstâncias. Leide, me fala, você que está na missão aí, envolvida com essas coisas, como que você tem percebido isso que a gente está conversando aqui? Como missionária, trabalhando em tempo integral, e o fato de ser solteira, de trabalhar em um contexto urbano, mesmo que numa agência que é transcultural, isso gera um cenário que muitas vezes é muito mais desafiador se você for comparar com outras realidades, como uma família missionária ou como um jovem solteiro missionário com aspiração para um campo transcultural. Então, um dos desafios pessoais que eu enfrento é nesse primeiro contato, sabe? Como eu trabalho na área de mobilização missionária, eu me relaciono com pastores, com líderes, com gente que está à frente das igrejas, gente que está nos conselhos missionários, e o primeiro desafio é superar a imagem que as pessoas possam ter de mim. Então,
E isso a gente tem que trabalhar muito as nossas questões internas. E é ter a convicção de que sim, eu sou uma filha amada de Deus, de que a minha dignidade não está no meu status de solteirice ou não. Que Jesus, ele foi, sim, solteiro a vida toda. E isso não diminuiu quem ele é como pessoa encarnada, né, como ser humano 100%. E ele vivenciou desafios aqui na Terra. Então, a gente precisa ter essas convicções muito bem alicerçadas, porque senão quando a gente vai para esse relacionamento, né, com o outro, com a liderança, a gente não consegue superar essa primeira... Sempre questionado, né? Então, a primeira imagem que as pessoas têm de mim, e aí eu posso falar isso com segurança porque eu já estou um certo tempo, né? A mulher, a negra, a solteira, do cabelinho cacheado, que tem o sotaque que é diferente do meu. E, sendo bastante honesta, é muito comum para mim ver esses líderes me olhando de cima para baixo. E aí corre aquela tentação de dizer assim, eu preciso me provar enquanto missionária, ou eu preciso mostrar para a igreja ou para aquele líder ou para aquela pessoa que eu quero trabalhar junto que Deus realmente me chamou para aquilo que eu estou fazendo. E é uma tentação, realmente. E eu posso dizer para vocês que é uma tentação que eu já caí muitas vezes. E é um exercício diário. E, ao mesmo tempo, é uma prova da graça de Deus. De saber que é Deus que está mobilizando a igreja dele, que é Deus que está chegando até igrejas que ainda não têm uma compreensão missionária, um engajamento missionário maior. E aí, a outra parte disso tudo é poder se maravilhar com o que Deus faz. De realmente se olhar e ver como um instrumento de Deus, para que ele chegue e fale aquilo que ele precisa falar às igrejas e capacite as igrejas melhor para a missão de Deus e engaje os jovens e ajude o jovem a entender um pouco mais a sua vocação. Então, ao mesmo tempo desafiador, porque precisa superar esse primeiro contato, mas a gente vislumbra a graça, o amor de Deus pela gente e por meio da gente naqueles que estão... com os quais a gente se relaciona, né? Então, isso mesmo. Isso. Que fantástico. Eu acho que a igreja tem um longo caminho ainda pela frente, né? Para pensar essas questões, para que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver relações de cooperação com os homens, né? Nesse sentido, dessas conversas, desses diálogos que precisam acontecer não só entre as mulheres, eles precisam acontecer nas comunidades, de forma geral, né? Queria que vocês dessem... Digo. Eu posso te interromper? Claro que pode. Na experiência... No ministério, eu fui obreira solteira, como eu disse, numa região em que... Muito machista, com muitas dificuldades. Eu tive a experiência como casada, como mãe, e eu descobri, eu realmente acredito que a gente, como mulher, a gente é chamada também a um papel de incentivar, de encorajar, de nutrir um conceito diferente dentro da igreja com relação ao papel da mulher e do homem, essa questão da complementariedade homem e mulher. Quando Deus criou e disse não é bom que o homem esteja só, ele falou uma companheira, ele não estava necessariamente falando de matrimônio. De casamento. Ele está falando de complementariedade, ele criou gente diferente. E eu acredito e experimentei que nós temos um papel como mulheres, até como mães, no caso nós duas somos mães, de criar homens, de formar homens com mentalidade diferente, de conversar com os jovens na igreja, com os homens, sobre a riqueza dessa diferença que existe, a forma como a gente enxerga as coisas, como isso é uma riqueza. Os homens têm uma visão, a gente tem outra visão. Nós estamos falando aqui de diálogo
no contexto do Ministério de Lausanne, nós temos uma contribuição enorme. Aliás, alguém me disse uma vez, você peca quando você não fala sobre isso. Dentro da igreja, conversa sobre isso. Sim, com nosso os papel, homens, nossa responsabilidade, exatamente. Senão a gente é cúmplice de uma mentalidade de uma formação, né? De uma formação. É verdade, é verdade. Muito bom conversar com vocês. Quero pedir que vocês façam algumas considerações finais, falem algumas coisas para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né? Eu acho que é muito representativo que aqui a gente seja de lugares diferentes, gerações diferentes, né? E isso é uma coisa que Lausanne faz, né? Lausanne agrega as pessoas para refletir sobre a missão, né? Alguma coisa que vocês queiram deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acredito que uma das coisas que me deixa assim, muito alegre é poder encontrar outras mulheres, amigas, que partilham dessa mesma compreensão de que, ao mesmo tempo que a gente tem total dependência de Deus, a nossa identidade como mulher está firmada em Deus, mas a gente consegue se aproximar umas das outras sem... E eu acho que a gente até conversou sobre isso alguns dias atrás, sem olhar para outra como como esse sentimento de competição. Eu preciso ser melhor do que ela, eu preciso ser uma mãe melhor, preciso ser uma esposa melhor, preciso ser uma professora melhor, enfim. E olhar com esse olhar de compaixão também. E com essa visão de que nós estamos sendo transformadas para a glória de Deus. Então, se algo que eu poderia deixar é isso. Obrigada, Leide. Muito obrigada. Ana? Eu acho que isso que tem mexido muito comigo recentemente, assim, acho que é tanto um trabalho pessoal, assim, de firmar nossa identidade, de ler a palavra de Deus e deixar aquilo transformar a nossa vida, de entender que a gente está caminhando para um processo de transformação em ser igual a Jesus, né? Assim, de ter o caráter moldado. E quando Deus molda o caráter, vai doer, vai ser difícil, vai demorar, assim. Em alguns pontos do nosso caráter vão ser demorados. A longa obediência na mesma direção. Isso, né? Isso. E assim... Mas é um processo que vai culminar com a volta de Cristo, do tipo, parabéns, você foi um servo bom e fiel, sabe? Você foi uma serva boa e fiel. E ao mesmo tempo que a gente olha pra gente, assim, eu acho que é ter um olhar de misericórdia e compaixão com as outras mulheres e com as outras pessoas, né? Homens, mulheres. Mas que a gente consiga ser misericordiosa com as outras pessoas, de olhar, cara, Deus tá trabalhando aqui, sabe assim? Eu posso não conseguir vislumbrar tudo, porque eu realmente não vou conseguir vislumbrar tudo, mas Deus tá trabalhando aqui e eu quero estar perto pra acompanhar e ver o que Deus tá fazendo, sabe assim? Umas na vida das outras, assim. Acho que é isso, assim. Eu me sinto muito fora do padrão, sabe assim? Mesmo casada, com mãe, com filhos. Mas assim, eu me sinto... E, tipo, mãe de casal, né? Que aí todo mundo fala, ai, meu Deus, que família linda, margarina. Mas eu me sinto muito deslocada, às vezes, assim. Porque eu não me sinto a mulher que as pessoas esperam que a gente seja, assim, sabe? Mesmo tendo dentro da caixinha perfeita de... né? Que aí, às vezes, a igreja impõe, assim. Mas aí... Sofrendo isso, eu olho pra Cristo e falo, cara, mas ele tá fazendo alguma coisa em mim. E na minha amiga que sofre por outros motivos, porque eu não casei, porque eu não tenho filhos, porque, sei lá, eu também não me sinto inadequado o tempo inteiro. Deus tá fazendo alguma coisa, assim, sabe? Então vamos caminhar junto pra ver o que Deus tá fazendo na gente, nos outros, né? E aí é muito legal quando a gente olha, assim, em perspectiva, porque desde 74 até aqui, né? Para esses muitos anos de história, a gente olha, cara, o quanto que, né? Na blusinha que a gente tá usando aqui no Lausanne tem 4 homens, assim, sabe? Mas eu acho que talvez hoje tivessem mulheres também, sabe? Assim, em pessoas que... E isso é fruto de abrimos a mesa para um diálogo com mulheres. Tragam elas, assim, sabe? E então é muito legal a gente olhar essa história em perspectiva e falar, cara... Vamos com esperança do que Deus vai fazer nos próximos 50 anos, 40 anos, né? Amém. Obrigada, Ana. E é nessa vulnerabilidade que Deus trabalha as questões, né? E é através disso que Deus desenvolve no nosso coração essa compaixão,
né? E essa possibilidade da gente andar junto mesmo tão diferente, mesmo, tá? Cileda. Puxa, eu queria agradecer a vocês. Eu não tive o privilégio de te conhecer antes, Linha. Mas eu tenho aprendido, eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de aprender com pessoas como você, Karen, e como você, Ana. Nas conversas de corredor, nas conversas de compartilhar agonias, sonhos, incertezas e ousadias. Eu acho que a palavra também é nesse sentido, né? Que a gente, Deus nos deu o privilégio de poder enriquecer uma outra, aprender a ser como Maria. Para mim, quando Maria, ela ouvia aquelas coisas maravilhosas e guardava no coração e refletia, não é? E isso aqui é um espaço muito rico, de um jeito diferente de guardar as coisas no coração e refletir e se encontrar e dizer, sabem o que eu andei pensando? E a outra dizer, me too. Eu também. Sim. Isso é um presente de Deus, é um presente que eu acho que vai trazer de uma forma diferente as mulheres para o panteão, esse de Lausanne, inclusive, de riqueza compartilhada para a glória de Deus. Porque Jesus fazia isso, né? Ele conversava com as mulheres ali e dizia, olha... Eu comecei recente com a Cileda sobre esse assunto, só pra eu... E uma coisa que ela falou pra mim que, eu acho que a minha tendência, eu acho que a tendência que é imposta a nós, assim, quando a gente se sente inadequada, e não é a gente gritar, né? E a Cileda falou, eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é o caminho mesmo no de Maria, né, que ela colocou agora. Eu acho que o caminho é a gente guardar no coração e quando a gente tá próximo, compartilhar umas com as outras e a gente se encher, a gente orar e a gente agradecer por isso, assim, sabe? Mas é uma transformação que ela não vai acontecer, acho que no berro, sabe? No grito, na voz, no querer competir com força. Né? Mas eu acho que é no colaborativo, no compartilhar, no dividir a mesa, em dar espaço, ceder espaço, parar pra ouvir, escutar e depois falar, sabe? Assim, acho que é isso. Obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade da gente dividir esse tempo, de dividir um pouco da vida, né? O que eu desejo para quem está ouvindo, para quem está vendo, é que Deus cerque vocês de boas amigas, cerque vocês de pessoas com quem vocês possam abrir o coração, né? E que, de bons homens. Exatamente, que cerque vocês de homens que escutem também, que se acheguem, né? E ao redor de Cristo possam fazer essa escuta, né? Para que a gente possa continuar dando testemunho, né, entre nós mulheres, mas nessa riqueza da parceria entre homens e mulheres, né? Então, que Deus nos abençoe. Obrigada, gente. Valeu.